Educação na Guaíba, a educação levada a sério. Apresentação Enio Kaufmann. Oferecimento Sicredi Previdência. Planeje seu futuro com o Plano Previdência oferecido pelo Sicredi para seus associados. E Unimed Porto Alegre. 40 anos. A nossa vida é cuidar da sua. Boa noite, amigos. Educação na Guaíba, educação levada a sério, patrocínio de Catu Seguros, Sicredi Previdência. Planeje seu futuro com o plano de previdência oferecido pelo Sicredi para seus associados. Também o patrocínio de Unimed Porto Alegre, 40 anos, a nossa vida é cuidar da sua. E o apoio de Guru, o site de compras coletivas de Porto Alegre. Acesse www.guru.com.br e confira as ofertas. Nessa sexta-feira, nosso convidado é o professor Cláudio de Musacchio. Pronunciei bem? Isso mesmo. O professor Cláudio é mestre em educação e doutorando na URGS em informática na educação. Além disso, escritor dos livros Psicoprofessor e Interdisciplinaridade e Pesquisa Científica em Sala de Aula. Professor Cláudio, boa noite, bem-vindo à Educação na Guaíba. Boa noite a todos os seus ouvintes. Muito contente de recebê-lo, principalmente obrigado. por todo esse questionamento que a gente pretende ser parte de que se rediscuta a educação, especialmente dentro da sala de aula, até porque a educação é maior, né? Envolve tanta coisa fora. Sim. Mas dentro da sala de aula as coisas têm que mudar um pouco. Né? O paradigma atual do ensino tradicional é que deve ser remodelado, deve ser reestudado como projeto que tem agora as novas tecnologias que podem auxiliar nessa contribuição e a própria postura do professor, que se transforme num professor pesquisador, que busque interagir com o aluno e um desafio muito grande para o nosso professor hoje é fazer com que esse professor também transforme o aluno num aluno pesquisador, num aluno que corra atrás da informação, já que ele tem a internet aí a seu favor, né? Na verdade, hoje em dia não se pode mais imaginar uma aula como informação. Uma aula apenas de fornecimento de informações, na medida em que quase todas as informações estão disponíveis na internet. Sim. O que se precisa é que o aluno pense sobre essas informações. Sim. Nós temos que provocar o aluno que ele busque essas informações, mas que ele questione essas informações. Claro, e correlacione, aí vai. Fazendo as conexões e interagindo com outras áreas de saber, para que ele tome uma postura, que ele comece a ter uma opinião própria a respeito de toda essa informação que a gente disponibiliza para eles, né? Porque muitas vezes se diz, não, porque agora temos uma nova tecnologia disponível. Aí se acaba dando a mesma aula que se dava 50 anos atrás, mas está usando multimídia. Continua sendo a mesma aula. Em vez do professor escrever no quadro com giz, aí ele projeta e a coisa já aparece escrita. É bem verdade que nessa projeção ele tem não mais só um conteúdo da letra do professor no antigo paradigma, mas ele agora tem figuras, tem animações, tem áudio, tem vídeo. É aí que eu quero chegar. Deixa um pouco mais rica a aula, né? Mas continua sendo uma aula pobre. Isso, continua sendo uma aula em que se expõe. Pode se expor com técnicas mais modernas. Sim. Mas continua sendo a mesma aula. Tem que mudar o paradigma, é verdade. A aula tem que... Quer dizer, até se estuda hoje na universidade um modelo de distribuição das carteiras que não é mais aquele modelo tradicional de um aluno atrás do outro, nem é mais o circular, nem é mais o formato U, porque todos eles colocam o professor como o centro da atenção. Hoje se estuda muito o formato Y, onde os alunos sentam ao redor desse Y, formando 3 grupos principais, mas que há uma conexão entre eles, né? E o professor circula na sala, não sendo mais a figura central da educação, mas um facilitador que vai percorrer essa sala, contribuindo com os alunos de uma maneira ou de outra. Na verdade, a ideia da mudança, ela assusta muita gente.
Eu me lembro de um episódio, faz muito tempo isso, eu dava aula no colégio de aplicação da URGS, e foi uma das minhas boas experiências no magistério. Eu me lembro que eu estava com os alunos no laboratório de física e havia uma parte lá da aula em que eles tinham que fazer um trabalho, responder alguma coisa, um questionário, sei lá o quê. E passou uma das coordenadoras e viu que uma das minhas alunas estava sentada em cima da pia. E ela teve um chilique, onde é que já se viu? Eu digo, mas ela está fazendo, ela está trabalhando. Qual é a diferença? Ela está sentada em cima da pia ou está sentada na cadeira? A menina se sentiu melhor ali, se encostou na parede, deixa a guria. Não, porque... E foi um escarcéu. Né? As mudanças, por menores que sejam, parece que assustam algumas pessoas. De alguma forma também a sociedade impõe uma nova postura ao professor e ao próprio aluno, que não chega mais como uma tábula rasa, como nós chamamos na universidade. O aluno já chega com a informação mais ou menos adquirida na internet, trocada com os colegas, e ele vem questionar o professor. Professor, essa informação está correta? Porque também há muito lixo. Claro, nesse mundão, né? As pessoas escrevem o que querem e o aluno também já não consegue mais discernir o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que não é injusto, se é correto, se é científico uma determinada informação. Então a gente fica meio que dividido. Se o professor não está preparado para esse questionamento, o professor é um retrógrado, é um atrasado, enfim. Então ele precisa se capacitar, se habilitar, mudar a sua atitude em relação a uma nova postura educacional, né? O teu primeiro livro, Psil Professor, ele tem o subtítulo Pesquisa Científica em Sala de Aula. Explica um pouquinho mais essa ideia, por favor. A proposta é a mudança paradigmática, a postura que um professor, digamos, do século XXI, que a sociedade talvez necessite ou exija, seria um termo muito forte, é que esse professor busque, nesta metodologia de pesquisa científica, transformar a sala de aula num laboratório vivo de experimentação, onde ele pode questionar as metodologias educacionais, tanto da parte do ensino quanto da parte da aprendizagem, junto com os alunos, transformar esses alunos em pesquisadores e fazer com que essa troca, essa sinergia que aconteça em sala de aula, produza uma pesquisa científica que possa ser analisada e investigada, produzida no formato de artigo científico e colocada, publicada, disponibilizada para os seus iguais na sociedade, através das revistas, dos periódicos, das feiras e congressos. Ou seja... Quer dizer que, deixa eu ser um pouquinho advogado do diabo. Diga. Não é usar o aluno como cobaia. Olha, até mas o aluno sabendo que ele está sendo experimentado nessas novas metodologias que se querem implantar. Mas ele como coautor, não como um rato. Isso que eu ia dizer. O aluno, na verdade, é coautor. Sim, ele é coautor do processo. Nós queremos transformar o aluno num produtor de conhecimento e num elaborador, num pensador, num questionador da realidade, num pesquisador por excelência. Então, a tua primeira ideia desse teu primeiro livro é criar uma cumplicidade entre professor e aluno para que eles, em conjunto, vão fazer uma pesquisa. Isso, exatamente. O livro ele segue uma didática que ensina o professor das escolas, fundamental, médio e até o ensino básico, ensine esse professor, primeiro tire dele o medo de ser um professor pesquisador, depois ensina as metodologias de como criar o termo técnico, de como criar a pesquisa científica, como criar o artigo segundo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e como publicar nas revistas, como é que é esse mundão de revistas especializadas, onde ele imprime, como participar dos congressos. O livro dá a ele um caminho, um norte, para que ele consiga se transformar num professor pesquisador. Antes de ele publicar a sua pesquisa, eu quero aprofundar um pouquinho mais dessa ideia da cumplicidade do professor e do aluno sendo coautores de uma pesquisa. Sim. Vamos começar por aí? Pode ser. Vamos fazer um intervalo comercial e a gente volta a esse tema, ok? Eu estou conversando com o professor Cláudio de Musacchio e suas ideias para mudar, para tentar inovar um pouquinho dentro da sala de aula.
Educação na Guaíba, educação levada a sério. Você participa pelo e-mail educaçãoguaíba sem cedilha @radioguaíba.com.br. Nós já voltamos.